estamos juntos, quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Como nós sabemos todos que o Brasil celebra hoje a festa de São Pedro e São Paulo, não celebrou no dia 29, que é o dia próprio, porque caiu no meio da semana, e como é uma festa solene, a nossa igreja não quer que os fiéis não participem. Por isso ela transferiu para o domingo seguinte, hoje, para que todos possam celebrar com solenidade, com devoção, com piedade, essa grande festa desses dois colunas da igreja, Pedro e Paulo. Nossa igreja tem eles como os fundamentos. Evidentemente que o fundamento é Cristo, que acabamos de cantar. Ninguém nos separará desse amor, mas Cristo se serve das pessoas humanas, no caso Pedro e Paulo, para fazer essa ponte entre nós. Estamos felizes, e eu também, porque estou voltando aqui a essa comunidade, há algum tempo já celebrei aqui, faz tempo, e hoje estou voltando, eu que também sou Pedro, né? Hoje é o meu onomástico. E essa comunidade paulina, coração de Paulo, coração de Pedro, vamos rezar para que todos possam fortalecer a sua fé, a sua unidade, a sua pertença à igreja. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Confessemos os nossos pecados para celebrarmos com dignidade a Santa Eucaristia nesse dia solene. Misericórdia, misericórdia, porque pecamos, misericórdia, misericórdia, porque pecamos, Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, misericórdia, misericórdia, porque pecamos, ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, tende piedade de nós, Cristo tende piedade de nós, misericórdia, misericórdia, porque pecamos,
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu algum dos membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, de fato, que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Glória Palavra do Senhor. Graças a Deus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias,
o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Toda vez que eu escuto este salmo da missa de hoje, um pouquinho mais de som para mim, por bondade. Toda vez que eu escuto este salmo da missa de hoje, em que nós escutamos o salmista dizer: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Eu às vezes tenho um pouquinho de inveja de ainda não ter chegado a esse estado de vida. Eu ainda tenho alguns temores que não foram ainda vencidos por mim. Certamente não é culpa de Deus, mas eu não tenho condição hoje de dizer se eu quero ser verdadeiro. Espero que vocês tenham conseguido. Eu ainda não me libertei de todos os temores que a vida apresenta na minha pessoa e na minha missão. Ainda existem alguns temores que não foram ainda libertados por Deus. E o grande temor que me vem em mente neste momento é que esta pandemia ainda não se acabou. Eu ainda tenho medo de mim, tenho medo de vocês também, porque quando ela chega realmente, ou ela mata, ou ela deixa sequela muito forte. Muitas pessoas estão sofrendo ainda hoje nos leitos dos hospitais, entubados, entre a vida e a morte, por causa desta pandemia. Ainda na nossa arquidiocese, o nosso vigário-geral, Padre Paulo, que ainda não foi plenamente recuperado. Esperamos que amanhã ele possa receber alta, mas é muito lenta a recuperação de quem é atingido na sua integralidade por esta pandemia. Só para lembrar, um temor, Mas existem muitos que nós ainda não fomos livrados, como disse o salmista. É por isso que nós estamos aqui, com a cara na rua e a coragem, rezando, pedindo perdão, nos penitenciando, nos purificando, ouvindo a palavra, celebrando a Eucaristia, para que um dia a gente diga o que o salmista diz, De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Alguns já chegaram. Paulo já chegou, Pedro já chegou, Maria já chegou, e muitos santos e santas de Deus. Nós que ainda não somos canonizados, estamos na missão, não podemos dizer, pelo menos eu, que todos os temores Deus me livrou ainda. Nós estamos celebrando hoje a festa de São Pedro e São Paulo, ouvindo o evangelho da profissão de fé de Pedro. O lugar que Jesus escolheu é muito simbólico.
Cesareia de Filipe é uma região entre os pagãos na época de Cristo. Quase não pertencia à Terra Santa. É bastante distante dos confins da Terra Santa. Hoje é uma das regiões mais militarizadas de Israel. Essa região fica no confim de Israel, na divisa com a Síria e com o Líbano, dois inimigos mortais de Israel. A gente passa numa estradinha não muito larga, e de um lado e de outro tem umas cercas com as placas dizendo não toque, porque aquela cerca, além de ser elétricas, naquela região está cheio de minas, de bombas, que a gente não pode passar. Naquela região existe uma igreja que foi construída pelos cristãos para comemorar essa profissão de fé de Pedro, e também ela não pode ser usada apenas um monumento, porque a gente não pode passar da cerca para chegar a ela, porque é uma região de limite, uma região de confins, de fronteira entre países que vivem eternamente em guerra. Nessa região não mora mais nenhum cristão. Nenhum cristão mora naquela região, até porque não é mais lugar de moradia. É uma fortaleza onde existe os guardas e os soldados vigiando, porque do outro lado está o Líbano e do outro lado está a Síria. Quando a gente vai à Terra Santa visitar essa terra, a gente sai de lá arrasado do ponto de vista humano, porque no lugar onde Cristo provocou essa confissão de fé de Pedro, a gente não pode hoje confessar a sua fé. Este lugar também tem um outro elemento que eu gosto muito, que é lá a fonte que origina o Rio Jordão. Tem um grande monte chamado Monte Hermon, o maior monte, o monte mais alto de Israel, que divide esses países. É uma região muito fria, cai muita neve. Eu estive, a última vez que estive lá, andei nesses teleféricos para a gente ver a neve. E essa neve que cai desse monte, a neve se torna água e ali nasce o Rio Jordão, o rio que batizou Jesus. Então é um lugar muito simbólico, seja pela profissão de fé de Pedro, seja pelas fontes do Rio Jordão, onde nós cristãos não podemos mais estar. O que me faz pensar? Me faz pensar no seguinte, meus queridos irmãos: vamos rezar o mais que puder, vamos nos empenhar o mais que pudermos, para que um dia a gente não possa dizer o que eu estou dizendo da terra de Jesus. Tem lugar que a gente não pode mais estar. Tem lugar que não existe mais a presença do cristão. É muito duro dizer isso, mas se a gente não cuidar do ponto de vista pessoal, do ponto de vista pastoral, do ponto de vista do engajamento das pessoas, da animação das pessoas, chegará um dia que nós também vamos ressentir da presença cristã em alguma área da nossa capital, da nossa diocese, desses bairros mais onde a gente vai perdendo os espaços e vai perdendo também a presença nossa. Felizmente nós estamos aqui num lugar muito bonito, muito simbólico, e a gente tem que preservar isso como um oásis, né? Como um lugar de Deus, para que a gente marque presença e no futuro a gente não tenha que deixar esses espaços tão importantes, valorizar ao máximo isto. Eu queria, para concluir a minha colocação hoje, dizer duas coisas que me vêm em mente.
Nós estamos vivendo hoje o tempo dos perfis, né? Acho que todo mundo sabe e todo mundo tem um perfil na rede social. Todo mundo não, quase todo mundo tem, né? E esses perfis que nós temos é por onde a gente se comunica. Eu, quando acesso as redes sociais, o Facebook, o Instagram, ou outro blog, ou Twitter, eu me comunico com vocês através do meu perfil. E vocês se comunicam comigo através do perfil de vocês. As redes sociais estão repletas de perfis. A gente recebe mensagem, não sei nem de onde, do estrangeiro, de alguém, tudo que se diz hoje, tudo que se publica, tudo que se veicula, para o bem e para o mal, a gente vê, a gente sabe por meio dos perfis, por meio das redes sociais. E eu queria hoje apenas tocar de releve o perfil de São Paulo. Se São Paulo fosse uma rede social, né? Se São Paulo tivesse um Facebook, São Paulo tivesse um Instagram, ou tivesse um Twitter, outras plataformas, como é que Paulo se apresentaria a partir da leitura que nós ouvimos hoje? Vocês teriam condição de dizer assim, o que é que nós ouvimos, que figura Paulo apresenta para nós hoje? Pois é, se nós olharmos a segunda leitura da missa de hoje, ele escreveu a Timóteo, a figura que aparece ali é a figura de um esportista. Ele diz assim: eu combati o bom combate, terminei minha carreira, estou prestes para morrer, já estou me preparando para morrer, mas eu sou um vencedor. Estou aguardando receber a coroa celeste. Lembra que nesses dias nós estamos assistindo, quem gosta de esporte, de futebol sobretudo, a Eurocopa, a Copa América, o Campeonato Brasileiro na Série A, B, C, D, E, F, não sei quantas séries, nos preparando para a Olimpíada do Japão. Se a gente olhar na televisão, nas redes sociais, o esporte é uma das páginas que mais são divulgadas hoje. Paulo é um esportista. Ele está para receber uma coroa, uma comenda, como um atleta que lutou, que jogou, que participou de uma competição e agora está se preparando para receber a medalha, o diploma ou a taça da vitória. O que é que eu queria dizer com isto? Além de uma figura do esporte, Paulo é um vencedor. Paulo é um homem sadio, né? Vocês sabem que as pessoas só participam de esporte se estiver sadia, né? Senão ela vai para o departamento de médico, né? Até que fique bom para participar das competições. Então, essa figura esportiva de Paulo me faz lembrar na saúde, me faz lembrar na disciplina, me faz lembrar das técnicas que ele fez, do corpo que ele usou. Ele foi um dos apóstolos que mais andou. Fez 4 grandes viagens de navio, quase foi naufragado, passou fome, passou sede, foi preso, falou as línguas daquela região toda. Ele está falando porque ele esteve também na Grécia, que é a terra do esporte, teve em Atenas, teve em Corinto, teve em outras cidades, e ele está lembrando como um competidor das Olimpíadas
de Atenas, e ele está dizendo que a vida dele, a morte dele, é como um coroamento da sua vida. Eu gosto muito dessa imagem de Paulo nesse perfil, né? Porque é uma pessoa que, embora tenha lutado, ele fala até que venceu pela boca do leão, né? Ele é uma pessoa vencedora. Hoje em dia nós precisamos desse tipo de pessoas, né? Não das pessoas derrotadas, né? Não das pessoas que perderam tudo, embora não somos nós que escolhemos. Mas é bom a gente ver essa imagem de uma pessoa que, embora tenha sofrido, possa bater no peito e dizer: eu estou vivo, eu vou receber a coroa, eu vou ser condecorado, eu vou ser medalhado, eu vou ser condecorado por aquilo que eu fiz, aquilo que eu consegui fazer. Então, deixaria para vocês aí essa imagem bonita do tempo de hoje, que dá para nós uma satisfação, uma alegria, para que a gente não fique na derrota da vida. E qual é o perfil de São Pedro? Como é que a gente poderia ver e conectar com São Pedro? A imagem que me vem em mente é a imagem de um porteiro. Vocês viram que Jesus, no Evangelho, o chamou de Pedro, né? Tu és pedra. Eu vou fundar a minha igreja, eu vou te dar a chave do reino do céu. Embora possa parecer uma profissão subserviente, menor importância, mas uma pessoa que tem a chave tem o poder também. Pedro tem a chave, né? E a primeira chave, a primeira porta que ele abriu com essa chave foi dizer quem é Jesus. Os outros disseram de forma secundária, imperfeita, incompleta. Uns disseram que é Elias, outro que é João Batista, outro que é Jeremias, outro que é um profeta qualquer. Não chegaram à imagem de quem é Cristo. Quem fez isso foi Pedro. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho vivo de Deus. Então essa é a primeira porta que Pedro abre. Abre a porta para que a gente entenda quem é Cristo. Para muita gente, infelizmente, essa porta não foi aberta. Tem gente que ignora quem é Cristo e se conhece não ama, se ama não adere a Ele, né? Mas esse é o desafio da chave de Pedro. E Pedro, na primeira leitura, vocês viram que por essa chave ele abriu a porta da prisão. Diz o texto que tinha 3 guardas, né? Ele passou pela primeira, pela segunda e chegou ao portão e o portão se abriu. Essa é a chave que Pedro tem. Abrir as prisões, né, das injustiças, né? Pedro tem esse poder, porque, segundo diz o texto, enquanto ele estava preso, a comunidade estava rezando por ele, a igreja estava rezando por ele. Ele calçou a sua sandália, ele colocou o seu cinto, colocou a sua capa e atendeu o chamado do anjo, passou pela primeira guarita, pela segunda, o portão se abriu e ele saiu da prisão. É este porteiro, né, com essa perspectiva que nossa igreja precisa hoje. Nós estamos aprisionados. Nós estamos vivendo um tempo de muitas incertezas, de muitas inseguranças, de muita crise dentro e fora da igreja. Eu saindo de casa, eu vi que o Papa Francisco foi hospitalizado hoje, né? Vai ser operado, né? Não se sabe bem qual é a causa, estava programado, mas o nosso Papa, que apresenta Pedro, hoje está no hospital, né? Um velhinho de 84 anos, né? Quem sabe se
Mas a gente tem que acreditar, a gente tem que ter essa chave de reserva, né? Essa chave que dá o conforto. A vida está difícil, as portas estão fechadas, a prisão também, né? Nesse tempo de pandemia, muitas pessoas ficaram presas, sem capaz de andar. Hoje essa missa aqui é fora para as pessoas poderem vir, né? Porque estão com medo de vir, né? Então, o Senhor tem a chave que deu a Pedro para abrir as portas do futuro, da mente e do coração. Não sei se vocês conseguiram seguir o meu raciocínio, mas eu tentei traçar o perfil de São Paulo e de São Pedro. E a Paulo eu dei o perfil de um esportista vencedor, pronto a receber a coroa, para dizer que a gente não perdeu ainda a batalha, perdemos muito, mas não perdemos tudo, temos aí vitórias pela frente, coroa para receber. E desse porteiro que tem uma chave poderosa que abre muitas portas para nós. O cardeal Tagle, que é o prefeito da congregação para a evangelização, ele tem uma frase muito bonita que eu gosto muito. Ele diz assim: olha, a pandemia fechou muitas portas, mas abriu muitas janelas, né? Fechou portas, mas abriu janelas. Deus não permite à sua igreja que todas as portas sejam fechadas. Fecha-se uma porta, abre-se uma janela. Não tem uma porta aberta, mas tem uma janela. E essa chave que Pedro tem, que deu à igreja, que a gente tem que usar para abrir as coisas difíceis, né? Pela oração, pela penitência, pelo sacrifício, pela doação, a gente vai abrindo as portas fechadas pelas crises, pela violência e por tudo isto. Que Deus nos ajude nesse dia, nessa noite, final de domingo, início da semana, celebrando a festa de São Pedro e São Paulo, a gente assumir esses dois perfis. O que é que eu queria dizer com isso? Não é o perfil de Pedro e de Paulo, é o perfil de cada um de nós. Que a gente saia daqui com essa ideia maquinal na cabeça, de sermos mais esportista. Eu sempre faço a diferença entre torcedor e esportista. Torcedor é aquele que só vê vantagem no seu time, todos os outros são ruins. Esse é um torcedor. Esportista não. Gosta do esporte, ganha ou não ganha. O importante é o jogo, o importante é o esporte. O importante é a técnica. Se eu ganhar, está bem. Se eu perder, também não vou fazer do mundo uma guerra. Paulo é um esportista, não é um torcedor. Nós também devíamos ser esportistas, homens e mulheres, com essa capacidade de recomeçar, sabendo que nós temos a chave do reino de Deus dada a Pedro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos em pé e em orações para que o nosso sacrifício, como o sacrifício de Pedro e São Paulo, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração dos vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje
Vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro foi o primeiro a proclamar a fé. Fundou a igreja primitiva sob a herança de Israel. Paulo, mestre doutor das nações, anunciou-lhe o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo. Unidos pela coroa do martírio, recebem hoje, por toda a terra, igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana do alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana do alto céu. Agradecer também em nome do Padre Fábio a presença do Senhor, tanto em nossa arquidiocese como em nossa comunidade São Paulo Apóstolo. É uma alegria muito grande, como igreja, poder ter o seu bispo, nosso arcebispo, em meio a nós. Com certeza, sei que o Senhor crê nisso. É uma ocasião de muito ânimo, de reavivar de nossa fé, de nossa esperança, de sabermos que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos abandonados à nossa própria sorte. Em meio a essa pandemia, poder ter a cabeça da nossa igreja de Palmas celebrando conosco é de imensa alegria. Então, que Deus continue derramando sobre o Senhor a força necessária para que o Senhor, assim como nos disse na homilia sobre os seus medos, não simplesmente vençam os medos, mas confie em Deus, que é isso que o Senhor tem feito constantemente, nos mostrou de maneira tão prática, tão concreta, a vida de São Paulo, que é meu santo de devoção. E é uma alegria muito grande poder olhar São Paulo de maneira concreta, de maneira real e de maneira objetiva, consumindo sua vida inteiramente a Deus. E também, como Pedro, seu onomástico. Então, rezemos a Ave Maria pelo nosso arcebispo, para que, sustentado pela graça de Deus, permaneça apacentando o rebanho de Cristo, de sua igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mais uma vez, muito obrigado, Dom Pedro. Padre Ednei já agradeceu em todo o nosso nome. A Dom Pedro, seja sempre bem-vindo, sempre que o senhor quiser celebrar conosco aqui, viu? É sempre bem-vindo, não só nessa data tão importante para nós, e para o senhor também, para toda a igreja, mas qualquer domingo, Sempre bem-vindo. E a todos vocês, muito obrigada pela presença. Temos o nosso dedo de prosa, que é o nosso café comunitário, momento de convivência. Hoje temos canjica e caldo, tá? Fiquem à vontade e muito obrigada. Boa noite. Convosco, Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Baixe sua cabeça, depois de cada invocação você responda o amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso,
que nos deu como fundamento daquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a igreja. Amém. Ele, que vos instruiu pela admirável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo nos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente um pela cruz e o outro pela espada. Amém. E por intercessão de ambos, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, uma boa noite, um bom retorno para casa, uma boa semana, livre de todos os temores. Vamos e ficamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Viva São